Bom, gente, estamos começando agora, está iniciando. Bom, boa noite a todos. Estamos começando agora esse painel. Esse painel vai tratar um pouco do cenário da música independente no Brasil, nesse período de coronavírus, quais são os efeitos que isso trouxe para a música, para os músicos, para os artistas, como, na verdade, os direitos autorais estão impactando a própria condição de sobrevivência dos artistas independentes, aqueles não vinculados às mídias transnacionais. Então, hoje a gente vai tratar, pelo menos nesse período aí que nós temos, desses assuntos. Obviamente, não é um assunto que nós pretendemos esgotar, né? Gostaríamos nós, se pudéssemos, em 40 minutos, resolver todos esses problemas dos artistas independentes, seria maravilhoso, mas, infelizmente, não acreditamos que isso vai ser possível. Então, um dos objetivos aqui é trazer justamente os problemas. Quais problemas pioraram, aumentaram, qual é esse cenário que se tornou ainda mais transparente nesse período emergencial, de tantas emergências que temos que resolver. E, para isso, o NUREP, que é o Núcleo de Pesquisa em Direitos Fundamentais, Relações Privadas e Políticas Públicas, que eu coordeno, junto com os professores Vanessa e Vitor, na linha de pesquisa que trabalha com direitos autorais e acesso à cultura, especificamente, a gente convidou 4 pessoas muito, muito especiais que vão poder contribuir e certamente irão abrir as nossas mentes para muitos dos problemas que aí se apresentam. Então, nós teremos a Carla Arminda, que é DJ, advogada e agora, mais recentemente, também pesquisadora do NUREP, que irá nos brindar aí com as suas colocações, principalmente sobre o papel dos DJs nesse momento, as lives que estão sendo derrubadas e assim por diante. O Tiago Barbosa, que também advogado e músico e também produtor, ou seja, o Tiago está envolvido até o limite com a indústria musical e ele vai aqui também tratar, em parte, desses desafios na questão do uso de outras obras, na produção de novas obras, nesse processo criativo todo, como é necessário para o processo criativo essa utilização de outras obras, como que isso impacta justamente a carreira do artista independente. A Márcia, também advogada, programadora, então já tem alguém mais diferente, caminhando para se tornar uma cientista de dados, conforme já nos foi dito aqui. Então, Márcia, muito obrigada. A Márcia vai falar um pouco da remuneração desse processo, o que sobra, na verdade, desse bolo todo para os artistas independentes, ainda mais nesse momento de pandemia, de altíssimo estresse, e concluiremos aí a nossa mesa com o doutor Guilherme Coutinho, já um querido e conhecido de longa e longa data, que é músico e advogado e pesquisador. Então, todos eles, consegui reunir um grupo de pessoas ligadas a músicas em todos os sentidos, né? No sentido visceral, no sentido tecnológico, no sentido jurídico da palavra, para trazer, e já prometendo que não haverá solução, mas nós teremos muitos problemas sobre os quais nós poderemos pensar durante aí um bom tempo ainda. Então, para não demorar muito mais, eu já passo a palavra imediatamente para a Carla Arminda, que vai iniciar esse painel. Bem-vinda, Carla, e com você a palavra. Obrigada, professor Alain, agradeço o convite e agradeço a todos que estão aqui comigo hoje. Como você já falou, não tem solução, né? A gente veio trazer realmente, expor ainda mais as mazelas que a gente vem observando nesse processo crítico para todos nós, como sociedade, principalmente o segmento que a gente atua, que é o segmento da cadeia produtiva da música, um dos segmentos mais atingidos, juntamente, acho que com o turismo, do entretenimento, foi muito, muito atingido com a pandemia. E, nesse período, a gente vem pensando como ficam os que mais sofrem na cadeia, que são os músicos independentes. Dentro do meu segmento, que é da música eletrônica, dos DJs, é algo que já era muito presente antes, as lives já faziam parte da rotina dos DJs e já eram derrubadas, né, desde então. Só que agora ficou bem pior, porque agora, é até um texto que o professor Alain passou, do professor José de Oliveira Ascensão, há um esquecimento do público.
Então, eu não falaria só dos músicos independentes, mas o público também não tem um representante, que tanto que é o consumidor final, que é muito mais consumidor final disso tudo. O público é simplesmente esquecido. E nesse momento de pandemia, o que a gente vê? Diversões gratuitas reduzidas, confinamento, e a live sendo uma válvula de escape para muita gente. Não digo nem só para mim, mas para quase todos. E, de outro lado, a parte de renda, né? Para vários artistas independentes. Eu vi em um artigo da Música Copyright Tecnologia, da Guta Braga, que artistas independentes pequenos estavam realmente conseguindo uma boa remuneração em suas lives, mais do que nos shows, nos pequenos palcos. E aí o que a gente vê é um endurecimento, né? Os grandes representantes das multinacionais, das majors, de um lado, do outro as plataformas de streaming, e o artista em si não conseguindo exercer o seu direito à liberdade de expressão artística. O que aqui a gente está falando? A gente não está dizendo, não vamos passar ok de direito, que vocês vão ver mais daqui a pouco com a Márcia, os royalties, ninguém está falando isso, mas que seja possível a ampla expressão artística, a ampla divulgação, como o próprio DJ. O DJ é o divulgador, o DJ espalha, ele faz o seu trabalho com a música dos outros, sim, mas a técnica, tudo envolvendo e simplesmente divulgando, ampliando a oxigenação do mercado. Mas o que a gente vê é que cada vez que passa, e agora com a pandemia a gente está vendo ainda muito mais isso, há um endurecimento, um cerceamento dessa liberdade de criação. E eu não vejo um cenário positivo. Na verdade, eu só vejo realmente problemas. E cada vez, por exemplo, dia 1º de outubro, começou uma política muito rígida no Facebook e no Instagram. Uma política de não divulgar mais videoclipes com tanta facilidade, nem shows ao vivo. Imagina aquele artista que criou todo o público, os seguidores ali, tendo que migrar. Isso é o que eu vejo de maior lamento nesse momento. Os artistas falando como é que a gente vai migrar para uma outra plataforma, se aquela outra plataforma, que no caso é até a Twitch, tem sido muito usada, também já começa a endurecer. Eu realmente não vejo um cenário positivo, pelo menos nesse período de pandemia, enquanto a gente tem que ficar em casa e o artista precisa sobreviver do outro lado. Eu vi até num texto que eu gostei, o algoritmo ele tem representado o passado, enquanto os artistas pequenos vêm tentando mostrar o futuro nesse momento de pandemia, mas a gente não acaba realmente nas mãos dos conglomerados internacionais e das plataformas de streaming. É o que eu posso adiantar. E aí o que eu posso ver nesse momento é ainda muita dificuldade dos pequenos de se apresentarem, de terem o seu direito de liberdade artística preservado. Obrigado. A gente volta para você, Carla, numa segunda rodada. Sim. Nós retornaremos a você. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao Tiago para trazer aí suas provocações. Bom, primeiro, agradecer ao professor Alan pelo convite, aos meus colegas de bancada, Cara, Guilherme, né, a Márcia, enfim, a todas as pessoas que estão nos assistindo aí. E realmente eu compartilho muito do que a Carla disse, assim, enquanto opinião, porque nós vivemos um cenário extremamente desafiador, as necessidades são outras, ninguém sabia que aconteceu o que aconteceu, o impacto da pandemia, e as exigências que o mercado vai fazer com a gente, principalmente porque nós todos aqui, ou boa parte, trabalhamos com entretenimento, né? E o entretenimento dentro dessa escala, talvez nesse momento seja considerada algo até menor, supérfluo, perto de toda a necessidade que a sociedade tem, mas o fato é que nós temos pessoas que dependem disso, existe toda uma cadeia de envolvidos que precisam que o mercado esteja aquecido e que as coisas aconteçam para que a engrenagem gire e se mantenham fazendo o seu trabalho, né? Quando a gente pensa no cenário do músico independente, isso piora muito, porque o Estado também não provoca incentivos para que os músicos consigam viver de maneira razoável. Quando destina algum recurso, destina isso de maneira precarizada. A necessidade que o mercado impôs de trabalharmos melhor o digital, porque ao não ter mais shows, não ter mais eventos e não permitir mais as aglomerações, a gente teve que se adaptar.
E ao se adaptar, existe toda uma necessidade de se alocar novamente de todos os envolvidos dentro disso, né? E aí, como a Carla disse, as plataformas, cada vez mais por uma pressão do mercado fonográfico, têm que aumentar o rigor, o critério na análise de uso de conteúdo de terceiro durante as transmissões, para poder, de alguma forma, acompanhar essa evolução, essa acomodação que o tempo que nós vivemos hoje nos obrigou a passar. E isso é muito complicado, porque quando a gente fala de uma apresentação ao vivo, é óbvio que vão existir direito de terceiros envolvidos, mas existe toda uma lógica do mercado para poder recepcionar essa necessidade. E quando a gente vai para o digital, essa lógica não é tão lógica, né? Porque a gente precisa da licença e da boa vontade de terceiros que têm interesse financeiro naquilo, né? E isso muitas vezes acaba matando o artista independente, que é o protagonista dessas relações, que é o protagonista desses eventos. Mata no sentido de que imagine você, um artista independente que lançou determinado conteúdo, tem fonogramas licenciados, tem coautores nas suas obras, e aí você tem que pedir licença para toda uma cadeia de envolvidos que muitas vezes até quer colaborar contigo, mas por conta dos detentores de direito, muitas vezes representados pelas majors, ou por gravadoras, ou por editoras, e impedem essa pessoa de fazer essa geração de conteúdo, matando mais uma oportunidade de buscar receita e fazer acontecer. Como se não bastassem esses problemas do uso do conteúdo de terceiros, que já permeia a relação do mercado fonográfico, mas quando a gente fala de entretenimento online, de transmissão, isso fica mais evidente ainda. A gente tem também uma outra questão, que aqui no Brasil, toda e qualquer transmissão que tiver um apoio, veja bem, o apoio de uma marca, de um serviço ou de um produto, tem nessa transmissão, ela passa a deixar de ser uma transmissão de entretenimento apoiada por determinada marca, ou enfim, e acaba virando uma ação publicitária para as pessoas que entendem o mercado. E isso é muito complicado, mais uma vez. É mais um dificultador extremamente difícil de transpor. Por conta, né, do mercado já ter uma lógica também para recepcionar uso de fonograma, uso de conteúdo de terceiros para ações publicitárias. E quando, na verdade, a ideia era substituir as apresentações ao vivo por apresentações que fossem transmitidas. Então, assim, com isso, existe mais um dificultador, porque as marcas também não têm essa adaptação para entender, olha, eu fui para apoiar um show, não para fazer uma ação de publicidade necessariamente. Porque isso implica em obedecer regras específicas do mercado publicitário, implica em procurar pessoas para fazer clearance. Ou seja, nenhum show é precedido de um clearance. Mas quando a gente vai para o ambiente digital, isso virou necessário fazer uma série de liberações de direito, o que muitas vezes não acontece em tempo hábil, o que acaba inviabilizando o trabalho dessas pessoas, por exemplo, de um DJ que trabalha com discotecagem, acaba impedindo, por exemplo, um artista que trabalha com uma cadeia de produção grande, mas que para poder fazer aquela transmissão vai fazer voz e violão, por exemplo, e aí ele acaba tendo que procurar toda uma cadeia de pessoas envolvidas para poder liberar, tornando difícil o que já é quase impossível, que é sobreviver do entretenimento num período pandêmico como o nosso hoje em dia. Então, posto isso, né, e trazendo esses elementos para a nossa discussão, volto a dizer aquilo que o professor Alan disse, é muito difícil a gente, em 40 minutos, propor todas as soluções necessárias para uma dificuldade tão grande. Mas, antes disso, passa por uma discussão ampla do assunto, e é o que nós estamos propondo aqui, essa é a intenção, para que todos nós conseguimos sobreviver durante esse período tão difícil e proporcionar para que as pessoas que vivam disso, da arte, do entretenimento, consigam fazer isso também. Obrigado, Thiago. O que me, assim, juntando as colocações da Carla com a sua, é que a gente está, na verdade, vendo nesse período um direito autoral contra os artistas. Não um direito autoral a favor dos artistas. Um direito autoral que, de tão concentrado, capitalizado, transformado em mercadoria e concentrado na mão de algumas transnacionais, hoje ele funciona contrário aos artistas, que são aqueles que, de fato, produzem novos conteúdos, e, obviamente, não é possível produzir novos conteúdos sem a utilização de obras de terceiro, porque ninguém produz nada do nada, e as mutações e transformações são essenciais. Acho que temos que começar a pensar em qual é a solução para isso, como não abrir mão da remuneração, ao mesmo tempo que se mantém a liberdade criativa. Nós vamos voltar a esse tópico aí logo ao final, no que for possível, né? Mas agora eu vou chamar a Márcia
para tocar num ponto nevrálgico que os dois já abriram caminho, que é justamente a remuneração, né? Então, Márcia, bem-vinda. Aí a gente... você está com a palavra. Muito obrigada pelo convite, Alan. Obrigada aos demais colegas que estão aqui dividindo comigo essa noite, né? Esse grande trabalho que a gente está aqui tentando chegar num ponto que seja favorável para todos, né? Os royalties são relativos a gente falando em artista, né? Em músicos, os royalties são pagos, né? Os direitos de autor, os direitos conexos. Com essa pandemia, o que a gente pôde perceber é que, né, o artista independente, hoje, a renda dele vem diretamente do streaming, né, porque como ele está limitado aos shows, né, sem poder fazer shows, na verdade, e os grandes patrocinadores, né, produzem mais para as majors, para os grandes artistas, então esse artista independente ele ficou à mercê somente das plataformas de streaming, dessa remuneração advinda desse meio de distribuição. Então, com isso, né, houve uma grande movimentação no mercado, porque estava muito difícil, né, para o artista independente sobreviver, porque ele tem família, ele tem os músicos que acompanham. Então, devido à movimentação, né, que houve dos artistas, então foi criada a Lei Aldir Blanc para que apoiasse esses artistas, pelo menos nesse período de pandemia. Só que o que a gente entende é que a pandemia está acontecendo em média 7 meses, né? Nós estamos nessa pandemia, no isolamento, e a lei só foi efetivamente sancionada agora em junho. Então, esse período para trás, de junho para trás, o artista continuou à mercê do mercado. Então, hoje o que a gente precisa entender é o que podemos fazer para que esses contratos sejam mais flexíveis, né, os contratos de licenciamento, e como pode favorecer o artista independente de uma forma melhor para que ele seja melhor remunerado, porque as grandes gravadoras elas continuam recebendo, mas o artista independente não, ele continua aguardando, né, que todo esse processo de pandemia acabe para que ele volte a fazer seus shows, porque é o que remunera ele melhor, né, porque a plataforma de streaming para o artista independente em si não é tão vantajosa, né, e tem os seus poréns, porque ele precisa estar atrelado a uma editora, ele precisa ter algumas instituições por trás do lançamento da música dele. Então, assim, alguns artistas estavam se projetando no mercado e tiveram que dar um passo atrás, porque o investimento teve que ser reduzido ou teve que parar. Então, a gente precisa pensar de que forma a gente pode remunerar esse artista de maneira que, numa eventualidade, ele não fique à mercê desses grandes players, né? E que não fique à mercê também dessas plataformas, porque a gente sabe que a plataforma também limita, né, a produtividade desse artista. Então, a gente precisa focar nesses contratos de maneira flexível, que seja uma remuneração de acordo com o que o artista merece receber e espera receber, porque ele também ele precisa divulgar a arte dele, né? Ele precisa se mostrar. Ele está ali... Enquanto a gente não tinha pandemia, era muito mais fácil, né? O artista, o independente, ele tem aquele ímpeto de correr atrás, né? Diferente do que tem uma grande gravadora que faz tudo por ele. Então, esse artista independente ele ficou limitado. E, com isso, a receita dele também. Só que ninguém vive sem receita e ele tem os músicos deles para pagar, ele tem as ações deles para fazer, os investimentos para fazer em termos de música, em termos de divulgação, e que hoje foi cortado, né? Literalmente, ele está lutando para sobreviver, né? Com o incentivo da lei, que não é muito, que ajuda só na sobrevivência, né? Que é o dia a dia, mas que não investe na carreira dele em si. Então, é uma coisa que o independente teve que fazer, é dar uma parada na carreira, né? Muitos, porque ou sobrevive ou continua tentando alavancar a carreira. Então, a gente precisa pensar em ações efetivas em termos de contrato para que isso seja mais igualitário possível, porque os grandes players recebem e os independentes estão literalmente estacionados. Abandonados. Sim. Abandonados. Não queria falar abandonado, mas, enfim, é exatamente isso. É exatamente isso. Obrigado, Márcio. Nós vamos voltar ainda aí, porque agora nós vamos passar a palavra para o Guilherme Coutinho,
para tentar dar uma amarrada, sempre com a sua voz, sempre trazendo, assim, tentando trazer uma mensagem de paz. Então, Guilherme, estamos aguardando aí a sua mensagem aí, de paz. Vamos lá. Bom, queria dizer que é um prazer gigante estar aqui com vocês, com um grupo tão especial. Inclusive o Thiago, a gente se conheceu num evento como esse durante a pandemia, agora já estamos fazendo o segundo, né? Antes, para mim, Zoom, antes da pandemia, era um pedal de guitarra meio vagabundo. Agora eu já descobri que é uma plataforma e eu vivo nela praticamente, né? Não sei mais como é a vida sem ela. E fora o prazer de estar com pessoas tão queridas, nessa iniciativa do Alan, estar aqui com a Carla, com a Márcia, que eu estou conhecendo agora, é um prazer também estar num evento do Global Congress, né? Que é um congresso que fala de propriedade intelectual e interesse público. O interesse público que geralmente fica esquecido, né? Quando a gente fala do emissor, de quem detém o direito autoral, de quem tem os direitos, de quem utiliza grandes empresários, mas a gente esquece muitas vezes do público, né? Que é o principal interessado, e aí às vezes ele fica à margem desse debate, até porque ele não tem como se organizar. E eu acredito que o Global Congress é o caminho principal mundial para organizar esse interesse, né? Não só nos direitos autorais, como na questão das patentes, etc. É um evento muito significativo. Eu tenho o prazer de ter participado assistindo no Global Congress que aconteceu no Rio de Janeiro já faz uns bons anos. Depois, há 2 anos, em Washington, tive o prazer de estar numa mesa, inclusive, com o Alan, falando também de como é a situação do Brasil de direitos autorais, naquela situação mais relacionada aos tribunais. Né? Foi um prazer gigante estar lá na American University, em Washington. E agora, esse ano, a gente ia para Cartagena, né, na Colômbia, que eu infelizmente não conheço, mas estamos aqui no Zoom, que é muito melhor, né? Muito mais divertido, muito mais legal. Eu vou te interromper, porque esse painel é um preparatório para Cartagena que está planejado para o ano que vem. Então... Vai ter. Então, aproveitando que esse é um evento com perfil internacional, eu queria contextualizar um pouco o que a gente tem no Brasil, né? A gente teve, durante o governo Lula, o Ministério do Gilberto Gil, né? O Ministério da Cultura. O Gil, que é um grande artista brasileiro, um dos principais artistas, compositores, intérpretes brasileiros, e que foi, na minha opinião, o melhor ministro que a gente já teve, o Ministério da Cultura. Ele, na verdade, praticamente fundou o Ministério da Cultura na prática, né? Já existia, mas ali realmente a gente passou a ter. E ali uma das iniciativas do Ministério do Gil foi fazer os pontos de cultura, né? Que foi diversificar a cultura e amarrar ela, trazendo com que vários espaços alternativos, não precisava ser um espaço formal, pudesse ser um ponto de cultura que ia receber verba e que ia incentivar não só a cultura tradicional, clássica, tida como alta cultura, mas também as culturas marginalizadas, periféricas. Aquele foi um momento marcante. O Ministério do Gil também propôs uma reforma da lei de direito autoral, que foi tida como revolucionária, na contramão do que vinha sendo no mundo, né? Não para maximalizar direitos, mas para maximalizar o acesso, pensando no interesse público. E hoje em dia a gente tem um contexto totalmente diferente. A gente tem um contexto que não existe o Ministério da Cultura. Ele tornou uma secretaria, que é algo com menos relevância, com menos cargos, com menos dinheiro. A gente teve trocas sucessivas dos secretários nesse meio tempo, durante a pandemia, e a gente não vê um protagonismo, então, dessa Secretaria da Cultura no sentido de amarrar esses temas, né, e puxar para si. Pelo contrário, assim como em outros ministérios, é uma secretaria da destruição. Se ela toma alguma atitude como protagonista, é para acabar com a cultura, não para fomentar. Né? Então, nesse contexto político, social do Brasil, né, em que a gente falta esse protagonismo, a gente vê que foram iniciativas do Legislativo, do Congresso, de fazer o auxílio emergencial, né, uma renda mínima para a população em geral, de fazer a Lei Aldir Blanc para atuar especificamente nos artistas. Ela ainda está em implementação, mas aí a gente vê que mesmo essas iniciativas que não são do governo federal, apesar dele se apropriar delas, né, quando é útil, elas têm essa dificuldade porque a gente não tem os pontos de cultura mais, a gente não tem todo esse arcabouço, essa institucionalidade, esses cadastros que existiam antes, que era fácil daí da gente irrigar, a gente já tinha as veias, né? A gente já tinha os caminhos para irrigar as pessoas, irrigar a cultura, e agora a gente não tem. Então a gente vê que mesmo no auxílio emergencial para o público em geral, não só para os artistas, a gente teve problemas de pessoas que receberam que não deveriam ter recebido, porque a gente não tem essa rede organizada, e a gente tem uma grande incompetência também do governo federal, para não falar da Má-Fé, que também colaboram para que isso não seja... essas verbas, elas acabam
sendo desviadas, tomando outros rumos e acabam não atendendo o interesse público ao qual eu já me referi. Feito esse contexto político-social, também tem um outro contexto importante, que o Brasil é a terra das lives. Aqui no Brasil, o formato DVD, que era o formato audiovisual, né, físico, ele teve uma duração muito maior do que em qualquer outro país do mundo. Então, os artistas têm na carreira como importante os DVDs ao vivo, shows ao vivo, e o Brasil consome shows ao vivo muito mais do que em outros países, especialmente nesse tipo de plataforma, né? Então, quando vem a pandemia e os artistas começam a fazer lives, os shows via YouTube, via Instagram, via Twitch ou várias outras plataformas, isso no Brasil teve um alcance muito maior do que em qualquer outro lugar do mundo. A live da Marília Mendonça, ela foi a live mais assistida do mundo. Quando a gente pensa que tem artistas, talvez nos Estados Unidos, que tem alcance global, então a Marília Mendonça, tendo um alcance praticamente só nacional, ela conseguiu ter números mais relevantes do que artistas que alcançam todo o globo. Então, quando a gente fala, e a Carla, o Thiago, a Márcia falaram dessas limitações que o direito autoral traz para as lives, talvez pessoas de outros países que estejam nos assistindo não entendam a importância disso, mas no Brasil isso é fundamental, porque as lives tornaram, até com essa questão das ferramentas tecnológicas terem facilitado muito, né? Hoje em dia eu posso fazer broadcast apertando 2 ou 3 botões do meu celular, e isso aí, o Brasil também tem uma outra característica, que os celulares estão espalhados, né, pelo Brasil. O Brasil tem o número de celulares, a média de celulares por pessoa é também muito maior do que em outros países do mundo. Tudo isso facilitou, né, e promoveu essa situação também das pessoas abraçarem as lives, né? E aí essas questões de direito autoral se tornam ainda mais importantes. E aí a gente tem algumas questões bem problemáticas, essa regra de que, primeiro, tudo que é utilizado tem que ser pago, né? E aí tem que ser informado previamente, e aí tudo isso vai engessando essa prática cultural, essa possibilidade dos artistas utilizarem, e aí, às vezes, a tecnologia é simples, você aperta o botão e faz uma live, mas você tem que ter uma assessoria de direito autoral, entender, e aí você vai criando burocracias que fazem com que o que era para ser simples de fazer, prático, acessível, acaba se tornando um grande problema e praticamente inviabiliza essa atuação e essa expansão, né? Acho que já falei bastante aqui pelo tempo, mas também fico à disposição aí para se tiver alguma pergunta ou alguma outra complementação. Obrigado, Guilherme. Nós vamos sim fazer, com certeza, complementações. Eu vou fazer só uma rápida síntese e passar, porque a gente ainda tem 20 minutos, olha só, ainda conseguimos ainda manter um certo 20 minutinhos aqui para mais uma rodada de provocações para vocês. O que, a partir de tudo que foi falado, me parece aí que nós temos vários problemas, né? Enfim, com relação para tentar resolver em favor dos artistas independentes. Um deles é que essa concentração de direitos autorais em grupos corporativos transnacionais, porque a concentração de titularidade está nesses pequenos grupos, já inviabiliza no Brasil, na verdade, a efetiva liberdade de criação, no qual você pode reorganizar esse conhecimento musical e dando a ele um olhar único e individual. Mas, para isso, você necessariamente precisa dessas outras camadas das quais que te alimentam artisticamente, de forma que aí sim você possa recriar, reposicionar, produzir de fato novos conteúdos. Então, nós já temos um problema aí do controle da criatividade que é exercido por esses titulares corporativos que acabaram organizando e centralizando dentro de si um conjunto de direitos amplos que na verdade, acabam indiretamente, ou por consequência, não indiretamente, mas por consequência, controlando a possibilidade da criação do novo. Esse não é algo que está na essência dos direitos autorais, e muito menos é algo essencial ao seu funcionamento. Ao contrário, isso aí é um funcionamento doentio do sistema de direitos autorais, cuja finalidade original é incentivar, de fato, a própria criação. E não há como incentivar a própria criação restringindo de tal tamanho o acesso que, com isso, eu, na verdade, impeço a formação de novos criadores, novos autores e assim por diante. Então, nós temos aí já um problema estrutural, sério, que nós temos que, pelo menos, apontar e começar a combater. Num segundo nível, nós temos um outro problema,
que é esse controle que é exercido por meio da obrigatoriedade de licenciamento, ou seja, de negociação e licenciamento caso a caso. Existem mecanismos jurídicos que podem ser implementados e trazidos. Dois deles geram para muitos artistas... Oh, meu Deus, como assim? Então, vamos a eles. Os que causam surpresa são aqueles que a gente tem que olhar com mais cuidado até. Um deles diz respeito à possibilidade de uma licença não voluntária, ou seja, a desnecessidade de eu pedir autorização, se restando apenas uma necessidade de remunerar, quando for necessário, um percentual daquilo que foi adquirido. Ou seja, de fato, uma licença compulsória, uma licença não voluntária, onde os DJs e músicos independentes ou artistas de hip-hop não precisariam pedir autorização, mas sim remunerar quando eles fossem remunerados a partir de um percentual daquilo que é dado. Então, essa é uma figura que nós não temos na nossa legislação. Existem outras legislações e, sim, elas estão de acordo com os tratados internacionais e podem ser incorporados. Mas aí nós vamos ter alguns artistas que, na verdade, nada mais são do que vitrines e ventrílogos da grande indústria que irão dizer, não, isso tira a minha liberdade de autorizar ou não autorizar. E aí nós temos um terceiro ponto, já para passar a palavra para vocês, que é o seguinte, uma limitação contratual no que pode ou não pode ser transferido do artista para a empresa corporativa. E aí já vem alguns, eu não vou citar os nomes, porque são os mesmos que vivem encastelados nas associações que compõem a gestão coletiva, que se dizem ou clamam falar em nome de todos os artistas, tá? Bom, mas eles estão lá na diretoria, né? Então, enfim. Voltando aqui, o segundo ponto é justamente uma restrição a essa liberdade contratual. Justamente porque o artista o autor e o artista são os polos sensíveis, os polos, na verdade, vulneráveis da relação contratual com os produtores e com as editoras. E isso é possível. Tanto é possível que eu vou dar 2 exemplos. Os intérpretes de Connex não podem ceder totalmente, no caso, por exemplo, do audiovisual e etc. Nós já temos aí na nossa. A cessão de obra futura é no máximo 5 anos, tá? Então, só para a gente dizer, e o roteirista do audiovisual, do cinema, também a exclusividade são só por 10 anos. Então, assim, até na própria legislação nossa, nós já temos limitações essas justas. E aí eu passo a palavra para vocês. O que vocês acham como vocês veem a possibilidade justamente de uma restrição à liberdade de licenciar ou não, temos uma licença automática, e o segundo ponto, temos, de fato, uma limitação ao que o artista, autor, pode transferir para o cessionário, seja uma produtora ou etc. E o terceiro item, remuneração equitativa, ou seja, um direito permanente de uma remuneração equitativa por aquilo que for, de fato, remunerado. Tá? E todos esses 3 sistemas existem no nosso ordenamento lato sensu, não exatamente no de direito autoral, e existem outras legislações do mundo ocidental. Então, eu passo a palavra, já vou começar com a Carla, para dar uma nova rodada, esses 3 pepinos. Não necessidade de pré-autorização, não limitações na transferência contratual. Né, Carla? Contigo. Você sabe que eu tenho meu lema, como o nosso encontro com o Pena Schmidt, é o ódio à derrubada das lives. E ainda mais quando a gente versa, quando você falou do controle do processo do novo. O que eu não entendo é que a indústria precisa se oxigenar para se manter como indústria. Ela precisa se renovar, mas o que a gente vê é só empecilho, só obstáculo a essa renovação. Até em um outro momento com você estava falando sobre esse controle do processo do novo, que vai muito além do que a gente pensa que assim, eles só não querem... Porque, na verdade, a gente tem, principalmente para a parte dos DJs, o pequeno trecho, a gente já tem uma legislação que permite, mas, na prática, no mercado, a gente não vê isso. Né? Então, é um problema da indústria. A legislação, ela permite, mas a indústria, não. E aí ela cria tantos problemas que você acaba não conseguindo. Uma rede. E aí a gente fala o quê para o artista? Fala, olha, você pode, mas, na verdade, a indústria diz que não. Então, é a indústria e a lei. Eles estão acima da lei. Roubando o direito dos artistas, é isso. Exatamente. A liberdade criativa dos artistas. Então, a não necessidade de pré-autorização é para oxigenar,
é para fazer girar, é para tirar esse engessamento que o Gui falou, é para tirar esse endurecimento, é para fazer com que a indústria se retroalimente. Eles não entendem isso. É só estudar um pouco de biologia, hospedeiro, né? Parasita. É só entender um pouco. Precisa dessa renovação. E essa questão da limitação contratual é mais que necessária, porque a arte, você precisa, o que você falou, você nunca cria nada do nada. Você precisa, a limitação vem como uma questão também para oxigenar. É tudo muito necessário e urgente. A licença compulsória, a gente tem outros ordenamentos, acompanho muito de Portugal, vem dando muito certo. A gente em nenhum momento, nenhum DJ fala, olha, eu não quero pagar, não vou pagar, eu quero explodir o sistema. Não é isso. Eu só preciso usar a obra de terceiros para a minha arte, mas com que todo mundo seja remunerado. Ninguém está dizendo que não vai remunerar, mas que seja feito, não pedir autorização, não fazer uma lista prévia, informar a plataforma, né? Isso ninguém fala, mas o que acontece? Vários trabalhos. Imagina vi o festival há pouco tempo, o Chosen Field, Chicago, maravilhoso, tudo perfeito, derrubada no meio. Quer dizer, tanto trabalho para nada. Então, realmente... Ou seja, tanto os artistas quanto o público ficam carentes nesse caso. Os artistas independentes quanto o público ficam no vazio, no vácuo, literalmente. E eu sou totalmente a favor da não necessidade de pré-autorização. Ninguém está falando de não remuneração. A gente está falando de não pré-autorização. Essa é uma discussão que precisamos, de fato, avançar. Tiago... Isso é uma coisa para finalizar. Claro. E eu acho que mais, Alain, a gente joga muito, precisa mudar a lei. Não, precisa mudar a prática de mercado. Precisa mudar o que a indústria vem fazendo, até como uma questão de sobrevivência. Mas não... Nem para isso a gente tem que reforçar a mudança legislativa, né? Sim, sim. Mas eu acho que de início mudar a prática de mercado da indústria. Obrigado, Carli. Obrigada a você. Tiago, com você aí. Agora que esquentou. Pois é, professor. Eu confesso para você que toda vez que a gente acaba conversando, eu tenho que recorrer ao tema, ao assunto, mas eu sou uma pessoa que sou extremamente fã do gênero hip hop, enfim, gosto muito de rap, então sou muito próximo desse assunto de usar direito de terceiros, vejo isso na produção criativa, vejo isso no mercado fonográfico, na verdade eu vejo isso para todo lado que eu olho, porque esses efeitos se refletem muito além do direito de entretenimento, da necessidade dos criadores criarem e da necessidade da própria indústria se ver oxigenada, né? Se a gente olhar para a nossa sociedade como um todo, não existe nada que tenha sido criado sem basicamente ter partido de algo. E esse conceito aplicado para o macro, né? A gente vê que existe uma tolerância muito maior e às vezes até uma confiança muito maior do que quando a gente fala do entretenimento da música, por exemplo, né? Essa necessidade de licença compulsória, ela não é só uma necessidade, ela é uma emergência. A gente vive num mundo onde as coisas são muito rápidas e o digital favorece muito isso. Eu costumo falar, quando a gente conversa sobre esse assunto específico, professor, sobre o sample, que existe uma função social nisso, né? As pessoas muitas vezes precisam disso para sobreviver. Enquanto a indústria precisa se ver oxigenada, muitas vezes as pessoas nem têm oxigênio para respirar sem fazer isso, né? Esse é um assunto que daria para a gente ficar aqui falando horas sobre isso, porque é muito importante que a indústria acompanhe o que a legislação diz. Não veja no que a legislação diz como uma exceção. Aquilo deveria nortear como regra, enquanto regra, para poder trabalhar. Hoje em dia, se a gente quiser fazer a legislação funcionar como ela deveria funcionar de plano, a gente tem que desgastar, tem que ir até o judiciário, porque a indústria tem um interesse... Mas sai mais caro, né, no final das contas. Muito mais, muito mais. E aí eu te pergunto, aquele artista pequeno, independente, de comunidade, que tem que buscar essa licença, faz sentido? Assim, essa a pergunta que eu trago, sabe como é que é? E muitas vezes, pelo desconhecimento de quem teria que dar essa licença, sem sequer conhecer a arte, já vem de antemão por uma decisão, né, institucional. Decisão burocrática à distância. Exato, né? Exato. É uma decisão institucional. Assim, eu, enquanto pessoa, enquanto artista, proíbo qualquer uso de conteúdo meu. Quando isso com perdão da expressão, é uma burrice. É uma burrice, porque ele impede a indústria de ser oxigenada, ele abre mão de uma possibilidade comercial que certamente
se vai ser interessante ou não, nós vamos conseguir avaliar 2, 3 lances seguintes da jogada que a gente está tratando no momento. Então, assim, me parece meio que óbvio essa necessidade, essa emergência, né? A gente não tem muito para onde correr. Essas coisas já acontecem. O mundo não pode ter uma evolução no sentido e o Brasil caminhar no sentido contrário enquanto indústria por conta de necessidades, ou muitas vezes até por interesses inconfessáveis. Então, assim, a gente Eu diria que aí cuidado. é que mora o grande perigo. Esses Exato. inconfessáveis, porque necessidade não é. Né? Não é. Mas a gente também, ao mesmo tempo, eu entendo que a gente tem que tomar esse certo cuidado, porque dentro dessa gama de artistas que são extremamente protecionistas, legalistas, existem pessoas que têm boa intenção, que se tiver conhecimento, se tiver um debate claro na frente deles para que eles entendam a coisa, eles vão entender a necessidade, né? Existe muita mitologia, muita lenda dentro dos direitos autorais, e isso atrapalha muito o nosso avanço. Tiago, eu vou pedir só para você concluir para eu poder passar para a Márcia. Lógico. A gente acaba sobrepondo, na verdade, o interesse público com relação à necessidade privada de determinados agentes. Para finalizar, eu queria dizer que assim, a ideia nunca usurpar. A ideia é conseguir usar e remunerar quem tiver que trabalhar. A remuneração obrigatória me parece tão necessária e tão importante quanto a própria necessidade do conteúdo ser liberado de terceiros. E o resto é instrumento contratual, a gente vai trabalhar nisso, acho que a sociedade tem que entender, a indústria se adaptar e vamos em frente porque não tem jeito. Já vi que isso aqui vai dar muito caldo esse painel, que é ótimo. Márcia, com você, porque no total a gente tem 10 minutos, você e Gui darem assim as palavras finais. Contigo. Então, eu concordo com o Tiago, né? Tem a questão do interesse, né, nessa renovação. Então, assim, eu acho que parte de alguns, né, grandes não há muito interesse, né, da modificação do mercado, porque está funcionando, mas funciona só para um nicho, né, enquanto o outro nicho fica à mercê do que o mercado entrega, né? Enfim, e com relação à remuneração, a gente precisa estabelecer uma maneira melhor de remunerar esses artistas. Eu digo dos artistas que são independentes, né? Porque esses artistas, por exemplo, às vezes eles levam 3 meses para poder faturar uma remuneração num serviço de streaming e ele vai receber só no 4º mês. Então, como pode um artista produzir tanto tempo depois? Assim, as contas dele vencem todo mês, então assim não dá para esperar. Enquanto que o artista de uma grande gravadora, todo mês os royalties referentes ao trabalho dele. Então a gente precisa ter um modelo de remuneração, né, que seja justo para todos, né, que seja igualitário, justo e igualitário para todos. E a gente precisa ter então, e a gente precisa ter uma relação contratual que seja benéfica para todos, que seja igual para todos, porque dessa forma a gente consegue caminhar e a indústria consegue se respirar, né? Se regenerar, porque aí surgem os novos, que tem muito artista independente no mercado que ele produz, mas ele não sabe dos seus direitos. Então, assim, ele acaba sendo, né? Como eu posso dizer, ele acaba ficando para trás, né, com a sua obra, porque por não saber como lidar com aquilo. Então, nem todo artista ele tem um amparo legal por trás, né, do seu trabalho, enquanto que os grandes artistas eles têm todo um aparato. Então, há uma desigualdade muito grande. E a gente tem muitos artistas bons, né, que não estão figurando aí no cenário justamente por isso, por essa limitação. Então, a gente precisa ter contratos mais claros, né, e mais a todos, e creio que remuneração assim também, né? Os royalties das obras precisam ser efetuados, os pagamentos precisam ser pagos de maneira igualitária, né? Eu preciso que o artista independente ele tenha talvez a mesma proporção de recebimento de royalty do que o artista que está numa grande gravadora, que isso é totalmente diferente, né? O menor ele não tem, ele tem uma proporção menor de sim, porque ele não tem poder. Então, ele tem uma remuneração muito menor frente ao outro que já está no mercado ganhando muito. Então, a gente precisa estabelecer umas relações que sejam favoráveis para todos. Obrigado, Márcia. Passando agora a palavra para o Guilherme. 3 minutinhos, Gui. 3 a 4. Essa questão da licença compulsória, pelo menos para gravar covers, nos Estados Unidos já existe, né?
Então a gente vê que talvez o principal país da indústria cultural, ele já tem isso, assim, né? Porque às vezes no Brasil parece que isso é um absurdo, é uma blasfêmia pensar numa coisa como essa. Isso já acontece nos Estados Unidos. O Kanye West, ele teve um surto de sinceridade aí recentemente no Twitter, né? E entre coisas estranhas ali, que de vez em quando ele posta... Entre outros surtos, teve um de sinceridade. Mas ele postou 8 passos para melhorar a indústria da música, e eu recomendo as pessoas irem atrás aqui sobre a questão de botar limitação nos contratos, simplificar os contratos, fazer com que os contratos não sejam em definitivo, né? Ele, como uma pessoa que está dentro da indústria, as remunerações, a gente vê que hoje em dia uma gravadora, quando ela assina com o Spotify, teve o contrato da Sony com o Spotify vazou, então é um contrato acessível, né? Quando a Sony assina com o Spotify, ela recebe um adiantamento de milhões, e depois o pagamento que ela vai receber por cada play é bem pequenininho. O adiantamento é grande e o pagamento por play é pequenininho. O adiantamento que é grande fica só para ela, e o pequenininho ela divide com os artistas, ainda com uma regra baseada nos contratos dos discos físicos. Então a gente vê que aí muitas vezes os artistas se voltam contra plataformas como o Spotify, e que também não são santos, né? E o próprio diretor do Spotify dá algumas declarações bem estranhas, mas na verdade o que está comprimindo mesmo o pagamento dos artistas, mesmo os de grandes gravadoras, para não falar dos independentes, são o formato que as gravadoras fazem esses acordos, né, com essas plataformas. Então, mesmo, a gente fala muitas vezes dos independentes, mas mesmo artistas de grandes gravadoras que assinaram, que são relevantes, eles estão sendo, muitas vezes, assinaram com editoras que não pagam mais eles. Esses contratos foram assinados há 30, 40 anos, a editora parou de pagar. Ela nem tinha autorização, às vezes, para colocar aquela música no digital, e ela para de pagar. Então, a gente tem essas outras questões contratuais que são bem importantes, que mesmo os artistas grandes estão sendo prejudicados. Os independentes aí mesmo estão abandonados, né? Bom, gente, muito obrigado. Estamos aqui terminando, faltam 3 minutos. Bom, provocações nós trouxemos. Necessidade de uma licença compulsória para que nos retorne aos autores e artistas a liberdade de criar, uma maior transparência no processo de remuneração, o que vai para quem, qual poder, uma igualdade nessa distribuição, não a partir do poder de negociação que determinados players têm no negócio, e sim uma limitação contratual para que os artistas possam, de fato, não só resgatar suas músicas após certo tempo, mas assegurar-lhe uma própria remuneração e o uso próprio de suas músicas. Eu acho que a gente consegue concluir aqui mostrando como é relevante os direitos autorais serem limitados para fins de promover e permitir o espaço da liberdade criativa. Um direito autoral absoluto só serve a algumas corporações transnacionais que há muito deixaram de ser de cultura. Elas já há muito tempo elas são um braço dentro de uma corporação maior cujo interesse é financeiro. E a partir do momento que elas são um braço apenas, o interesse é realmente só ganhar dinheiro. E aí nós chegamos numa situação que é o que eu vejo que acontece hoje, no rentismo cultural, em que esses grandes players que concentram grande titularidade ficam sentadinhos no seu sofá, assistindo às lives, vendo qual delas vai cair, não vai cair, mas sendo permanentemente remunerados para não fazer nada. Além de impedir as novas criações, ainda se coloca numa situação de alta remuneração sem mais nada fazer. Todos os outros, os agentes é que têm que correr atrás, os autores têm que correr atrás, o público tem que correr atrás e ainda remunerar esse que, na verdade, deveria estar na frente fazendo o trabalho de divulgar a sua música, não de cercear as novas criações. A minha torcida é que essa conversa que a gente começa a ter esse ano, que ela floresça e que a gente possa, de fato, avançar nessa discussão sobre qual é o direito autoral que queremos. Um direito autoral que atenda, de fato, aos autores, ao público e, sim, também aos investidores. Mas não só aos investidores, ou não principalmente aos investidores, mas as duas pontas que realmente querem se comunicar.
o autor, artista e o seu público utilizador das suas obras. E são esses que, há um tempo atrás, a gente achou que com a digital iam se comunicar diretamente. O que nós vimos foram novas camadas de intermediários, novas camadas de burocratização e novas camadas de, na verdade, repressão criativa, que é o nome que eu acho que melhor se adequa a essa situação. Então, gente, olha, agradeço muito a contribuição de vocês. Certamente essa não será a última das nossas conversas. E muito obrigado ao Globo Congresso por nos receber. Um forte abraço e até a próxima sessão a todos. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Estamos encerrando Até mais, gente. agora. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Quem está assistindo, continue aí com o Globo Congresso, que não vai faltar coisa boa.